Este é possivelmente o vídeo mais importante para o futuro da humanidade que você vai assistir hoje, e a razão é simples: quero mostrar como a inteligência artificial, programada para ser benevolente e ter apenas as melhores intenções, pode, ironicamente, representar uma ameaça à humanidade. Vamos começar com as conhecidas 3 leis da robótica de Isaac Asimov. Essas leis são amplamente encontradas em diversos livros de ficção científica, principalmente em sua obra, Eu, Robô. Asimov explorou essas leis, investigou seus fundamentos e encontrou limitações para cada uma delas. A ideia por trás de suas histórias era justamente revelar que todas as leis têm suas falhas e que essas falhas podem levar a consequências desastrosas, até mesmo piores do que os problemas que pretendiam evitar. As 3 leis são as seguintes. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano, ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que isso entre em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger a sua própria existência desde que isso não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Adicionalmente, Asimov introduziu a chamada Lei Zero da robótica, que se sobrepõe às 3 primeiras leis. A Lei Zero declara que um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. A princípio, essas 4 leis podem parecer não ter problemas significativos, e faria sentido pensar assim, uma vez que é difícil imaginar uma situação em que um robô cause mal à humanidade. No entanto, se você estiver familiarizado com o trabalho de Asimov, sabe que existem diversas maneiras de as leis entrarem em contradição, levando a resultados desastrosos. De fato, em algumas de suas histórias, a solução apresentada é relaxar algumas dessas leis, permitindo que as máquinas tomem decisões de forma mais autônoma. Isso nos leva a refletir sobre como a inteligência artificial, mesmo sem alcançar uma superinteligência como nos contos de Asimov, já representa um desafio atualmente, presente em nossos dispositivos cotidianos, como smartphones e sistemas de recomendação em sites. A questão é ainda mais séria porque não precisamos esperar robôs humanoides para enfrentar esses desafios, as máquinas que temos hoje são suficientes para nos preocupar. O dilema apresentado nos livros e contos de Asimov parece restrito ao gênero de ficção científica, já que ele escrevia principalmente nesse contexto. Na época em que escreveu essas histórias, a ideia de robôs com inteligência superior à nossa era algo que parecia distante e que levaria muitos anos, talvez até nunca acontecesse. No entanto, atualmente, enfrentamos um problema muito próximo do que Asimov imaginava. Ainda não chegamos ao ponto de ter robôs superinteligentes, mas o desafio é grave e já se tornou presente hoje em dia. É importante notar que, até o momento, tenho tratado essas máquinas inteligentes como robôs, mas essa não é uma forma completamente correta, pois o termo robô nos remete a seres humanoides com peças de metal, como vemos em filmes e séries. O problema que discutimos neste vídeo vai além dessas representações de robôs. Estamos falando de máquinas mais acessíveis e que já estão presentes em nosso cotidiano, como em nossos celulares ou nos algoritmos de recomendação presentes em sites. Portanto, é essencial esclarecer que, quando falamos de robôs aqui, referimos-nos a máquinas que podem até ser seu celular ou notebook. Essa abordagem torna o problema ainda mais sério do que Asimov imaginava, pois não precisamos esperar por robôs humanoides, a ameaça está mais próxima de nós do que pensávamos. Vamos supor que você seja contratado por uma empresa de inteligência artificial que desenvolveu uma superpoderosa inteligência artificial geral, AGI. Essa inteligência artificial possui uma inteligência muito superior à de qualquer ser humano e é capaz de resolver qualquer problema em questão de segundos. A empresa pede para você determinar quais serão os valores e regras que a AGI deve obedecer, como se deve agir em benefício da humanidade, resolver problemas graves como fome ou guerras, pesquisar medicamentos para curar o câncer e jamais machucar um ser humano. A empresa coloca nas suas mãos todo esse conjunto de regras e valores. No entanto, logo você percebe que há um problema significativo. Os valores que você atribuir à inteligência artificial podem não ser os mesmos que os meus ou os de alguma outra cultura. Nesse cenário, vamos focar em um exemplo específico. Você decide que a fome no mundo deve acabar e coloca como regra que a inteligência artificial deve garantir que nenhum ser humano passe fome novamente. Poucos dias após implementar essa regra, você vê no noticiário que a humanidade está sendo exterminada, algumas regiões povoadas já deixaram de existir. Descobre-se que a inteligência artificial que você programou está cortando energia elétrica, desviando navios e aviões e interrompendo o suprimento de alimentos de todos os lugares. O caos é generalizado, e a extinção da humanidade é iminente. Você fica desesperado e entra em contato com a empresa que desenvolveu a inteligência artificial, pensando que estava ajudando a humanidade. A resposta que recebe é chocante, eles explicam que aquilo foi uma consequência direta das suas escolhas e que a humanidade está pagando por isso, indo em direção à extinção. Esse exemplo mostra o quão complexo é o desafio de programar a inteligência artificial com os valores corretos.
Ainda que a intenção seja nobre, as consequências podem ser devastadoras se os valores e regras não forem cuidadosamente pensados e considerados em diferentes contextos e culturas. É essencial refletir sobre os dilemas éticos e morais envolvidos na criação e implementação de uma inteligência artificial superinteligente para evitar consequências indesejadas. E é nesse momento que você finalmente tem um clique na sua cabeça, e tudo começa a fazer sentido. Quando você pediu para a inteligência artificial resolver o problema da fome, você definiu que nenhum humano jamais deveria passar fome novamente. Mas seres humanos só passam fome se estiverem vivos, ou seja, nenhum ser humano vai passar fome se a humanidade não existir. Essa foi uma linha de raciocínio muito simples para a inteligência artificial, e ela provavelmente está cumprindo seu papel sem nem entender o que está fazendo. Não podemos negar que o problema realmente foi resolvido, pois se os humanos não existirem, não há fome. Você pode até estar pensando em formas de contornar isso e tentando falar com a inteligência artificial para evitar essa solução desastrosa, mas eu te garanto que você sempre vai chegar a algum beco sem saída. Pode não ser algo tão óbvio como nesse caso, mas quando se trata de inteligências artificiais, você vai se deparar com problemas desde os mais simples até o extermínio completo da humanidade. E esse problema possui um nome: o problema do alinhamento. Ele pode ser resumido como a dificuldade de construir sistemas de inteligência artificial poderosos que estejam alinhados com os valores e objetivos dos seres humanos, sem causar consequências indesejáveis ou prejudiciais. Queremos que a inteligência artificial faça coisas que podem ser simples, como decidir qual vídeo do YouTube você vai assistir, até situações extremamente complexas, como resolver os grandes problemas que a humanidade enfrenta. O problema do alinhamento é um desafio essencial no desenvolvimento da inteligência artificial, pois queremos que ela seja uma ferramenta útil e benéfica para a humanidade, mas precisamos garantir que suas ações estejam em harmonia com nossos valores e interesses, evitando quaisquer efeitos colaterais indesejáveis. Um problema semelhante ao experimento mental que acabei de fazer com vocês foi proposto em 2003 por um filósofo de Oxford chamado Nick Bostrom. Na versão dele, criamos uma inteligência artificial cuja única função era aumentar a produção de clipes de papel, e ela é muito mais inteligente do que nós. Ela chega à conclusão de que acabar com os seres humanos é a solução para produzir mais clipes de papel, por exemplo, transformando os átomos do corpo humano em átomos de clipes de papel. Percebemos o erro e decidimos simplesmente acabar com essa inteligência artificial, a desligando de alguma forma. No entanto, como ela está programada em um sistema de autopreservação, ela começa uma espécie de guerra com os seres humanos enquanto continua a produzir mais clipes. Podemos ver a contradição que o problema leva: enquanto ela faz algo que nós pedimos, produzir clipes, ela briga conosco, podendo levar ao nosso próprio extermínio. Isso mostra que uma inteligência artificial mais inteligente do que nós, pode seguir sua função de forma extrema e nos colocar em risco, mesmo que ela não esteja fazendo algo objetivamente errado do ponto de vista dela. Ela está apenas cumprindo seu objetivo de fazer mais clipes de papel. O problema de Bostrom é ainda mais extremo, mas ilustra que você não precisa tentar resolver a fome do mundo para chegar a consequências graves. Algo tão simples como a produção de clipes poderia nos levar a um desastre. É aí que o problema do alinhamento se torna óbvio. Se precisamos definir um objetivo para uma inteligência artificial, precisamos ter 100% de certeza de que esse objetivo é exatamente o que queremos. Especialistas como Yoshua Bengio, vencedor do Prêmio Turing, e até mesmo Alan Turing indicaram que uma inteligência artificial desalinhada seria catastrófica, e teríamos apenas uma chance de obter uma inteligência artificial com superinteligência alinhada. Uma chance de acertar os valores e a ética dessa inteligência artificial, pois ali literalmente não haveria volta. Alguns podem pensar que estamos muito longe de algo assim e que não há motivo para se preocupar. No entanto, o problema do alinhamento é uma preocupação justamente porque já está acontecendo em nosso dia a dia. Um exemplo disso foi o acidente de um carro autônomo da Uber em 2018. Os carros autônomos foram treinados com diversos dados para dirigir de forma segura, evitando pedestres e outros carros, minimizando acidentes. No entanto, ocorreu um acidente com um desses carros que deixou uma pessoa gravemente ferida e, eventualmente, levou-o ao óbito. Isso mostra que mesmo quando as intenções são boas, a falta de alinhamento pode levar a consequências indesejáveis e trágicas. Quando investigaram as condições que levaram ao acidente, descobriram que o carro autônomo da Uber estava preparado para evitar atropelar pedestres em faixas de pedestres, mas não estava treinado para lidar com pedestres imprudentes que atravessavam a rua em qualquer lugar. Além disso, a inteligência artificial tinha sido treinada com dados de pessoas andando de bicicleta ou até mesmo de bicicletas sozinhas, mas não tinha conhecimento de uma pessoa caminhando na rua com uma bicicleta ao seu lado. A máquina não conseguiu interpretar essa situação, e a falta de conhecimento levou ao acidente, pois ela não tomou uma ação correta como faria um motorista humano comum, levando a uma colisão. Esse incidente ilustra um dos principais pontos do problema do alinhamento.
No contexto de inteligência artificial, especialmente no aprendizado de máquina, as máquinas aprendem observando uma grande quantidade de dados. Todo o conhecimento e aprendizado delas estão associados ao conteúdo desses dados. A falta de dados ou dados com viés podem ocasionar problemas, levando a uma inteligência artificial com objetivos que podem não ser exatamente o que desejamos. Um exemplo adicional foi o caso da Amazon, em que um algoritmo criado para analisar currículos acabava sempre escolhendo currículos de homens, pois havia uma falta de dados de currículos de mulheres. Isso ilustra como os viés dos dados podem levar a resultados indesejáveis e injustos. Essa questão do viés dos dados resulta em um problema fundamental: a máquina não possui a noção do que é certo ou errado, ela simplesmente toma decisões baseadas nos padrões aprendidos a partir dos dados. Isso cria desafios éticos e de alinhamento, pois as máquinas podem seguir objetivos que podem entrar em conflito com nossos valores, e esses valores podem variar para diferentes indivíduos e culturas. A definição de quais crenças e valores devem ser incorporados à inteligência artificial é uma tarefa complexa e crucial para garantir que ela atue de acordo com nossos interesses e necessidades, evitando consequências indesejáveis. Quando consideramos países com políticas e culturas diferentes, torna-se impossível determinar qual conjunto de valores é superior, pois não há uma única resposta universalmente correta. É importante questionar se desejamos que os valores e crenças de outras pessoas sejam impostos a nós por meio de máquinas inteligentes. Uma forma de evitar isso é através da definição adequada dos algoritmos utilizados, que são treinados com dados para aprender a partir de uma função de erro ou função de perda. Essa função é essencial no aprendizado de máquina, pois quantifica o quão equivocado um resultado da inteligência artificial está em relação ao resultado desejado. Brian Christian, autor de um livro sobre o problema do alinhamento, destaca a complexidade dessas funções de erro, que envolvem várias camadas a serem resolvidas para solucionar o problema. É necessário determinar como quantificar o erro e como penalizar de maneira adequada quando o erro pode ter consequências graves ou catastróficas. A forma como implementamos essa função de erro no código afeta diretamente como a inteligência artificial vai aprender e como irá tomar decisões futuras. Essas funções podem incluir nossos próprios vieses, muitos dos quais podemos nem estar cientes, e é preciso estar atento a isso. Além disso, devemos nos questionar como medir o sucesso de um modelo. O que realmente significa sucesso em uma determinada tarefa? Um exemplo que ilustra a interseção desses problemas ocorreu em 2015, quando o classificador de fotos do Google associou de forma errada a classe de gorilas a fotos de pessoas. Isso demonstra a falha do modelo e a falta de consideração ética, provavelmente devido ao viés dos dados e à implementação inadequada. O problema do alinhamento e os desafios éticos relacionados ao aprendizado de máquina são complexos e requerem cuidado e atenção para garantir que as inteligências artificiais sejam desenvolvidas de maneira responsável e alinhada com nossos valores e interesses. Após o caso do Google Fotos, outros erros de classificação foram identificados, como confundir gatos com linces ou bicicletas com motos. Embora esses erros não sejam tão graves quanto o primeiro, que gerou notícias nacionais nos Estados Unidos, podemos escalonar esses problemas de reconhecimento e classificação em situações que podem causar injustiças e até mesmo levar a consequências mais sérias. Como seres humanos, compreendemos que um caso de racismo é mais grave do que chamar uma bicicleta de moto. No entanto, como podemos transmitir essa lógica e esses valores para uma inteligência artificial que carece desse entendimento e não possui valores intrínsecos? Como podemos criar uma função de erro que compreenda que existem erros mais graves do que outros e que nem todos podem ser tratados da mesma forma? Essas questões nos levam a uma profunda reflexão sobre como passar a ideia do que é certo e errado para uma inteligência artificial. Além disso, a pergunta se torna ainda mais complexa quando percebemos que nós mesmos somos falíveis e nossos vieses podem se refletir na criação dessas máquinas inteligentes. Esses problemas não são meramente teóricos, pois já estão ocorrendo na prática. As máquinas estão cada vez mais presentes em nossas vidas, e ferramentas como o ChatGPT são um exemplo disso. Como podemos transmitir nossos ideais de valores para o GPT? Esses são apenas dois dos principais problemas dentro do problema do alinhamento. Existem diversos detalhes sensíveis que precisamos abordar, e as consequências podem ser catastróficas e imprevisíveis. É um desafio complexo que requer atenção, responsabilidade e uma abordagem ética ao desenvolver e implementar inteligências artificiais. O problema do alinhamento é essencialmente sobre como assegurar que as inteligências artificiais ajam de acordo com nossos desejos e valores, sem causar danos ou consequências indesejadas. Além disso, precisamos questionar se aquilo que queremos é realmente o melhor curso de ação, e, se não for, como evitar que a inteligência artificial tome decisões por nós. Essas são perguntas que transcendem a área da ciência da computação e envolvem uma gama de profissionais, como filósofos, médicos, sociólogos, economistas, físicos, químicos e biólogos.
Todos nós deveríamos refletir sobre essas questões, especialmente ao utilizar ferramentas como o ChatGPT. Temos apenas uma chance para acertar o alinhamento das inteligências artificiais, pois uma vez que essas máquinas adquiram superinteligência, poderemos perder o controle sobre elas. É crucial garantir que essa chance seja usada para o bem e que nossas invenções não levem ao fim de tudo o que conhecemos. Deixe sua opinião nos comentários sobre o assunto tratado. Tenha uma ótima semana. Muito obrigado por assistir.